bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona. Esse vídeo aqui no canal do YouTube do Zona Curva, em que a gente discute sobre política internacional toda semana. O meu nome é Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje eu separei alguns temas relevantes dessa última semana para a gente conversar. Começando, é claro, pela reunião da Assembleia Geral na ONU, que começou na última terça-feira. Todo ano a Assembleia Geral se reúne para discutir temas relevantes para todos os países do mundo, trazendo pautas que vão desde conflitos armados até fome, desemprego e também o desenvolvimento dos países. E esse ano a reunião da Assembleia Geral é no mínimo marcante. E marcante talvez não pelas discussões que vem acontecendo, pelas grandes pautas trazidas pelos chefes de Estado, mas pela ausência de principais líderes do mundo desenvolvido. Dentre os líderes dos países que compõem os membros permanentes do Conselho de Segurança, apenas Joe Biden participa dessa reunião da Assembleia Geral em 2023. Os outros 4 líderes não estarão presentes ou por questões de agenda ou simplesmente por mostrarem desinteresse mesmo em participar dessa reunião da ONU. O presidente francês Emmanuel Macron ficará na França para receber o rei inglês Charles III, que fará uma visita a Paris em breve. E o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que faria sua estreia justamente na Assembleia Geral da ONU, decidiu não comparecer também e permanecer no Reino Unido para resolver problemas internos do Partido Conservador, que vem passando por algumas questões controversas dentro do país. O presidente russo Vladimir Putin não vai comparecer à reunião da Assembleia Geral por motivos óbvios. No momento, ele não pode deixar o país justamente por conta daquele mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional devido a supostos crimes de guerra cometidos pelo presidente no contexto do conflito da Ucrânia, mas ele vai enviar o seu representante, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores. E, por outro lado, Xi Jinping também decidiu não comparecer na Assembleia em Nova York e vai enviar não o seu ministro das Relações Exteriores, o que seria o mais natural num caso como esse, mas decidiu enviar um de seus vice-presidentes, o que demonstra por parte da China um grande desinteresse em participar dessas discussões da Assembleia Geral. Em termos hierárquicos, o vice-presidente do Xi Jinping ocupa um espaço de menor relevância do que o ministro das Relações Exteriores, o que mostra que, nesse momento, a China não tem grande interesse em participar, o seu alto escalão, dessas discussões que ocorrem na ONU. Dentre essas grandes potências do Conselho de Segurança que eu citei aqui, a gente percebe, portanto, que, no geral, existe um grande desinteresse pelas atuais pautas que vêm sendo discutidas no âmbito da ONU. Principalmente, é claro, a própria reforma do Conselho de Segurança, que foi discutida tanto no âmbito dos BRICS, também na reunião do G20, que aconteceu na Índia há pouco tempo, e será, com certeza, retomada agora entre os países em desenvolvimento que têm muito interesse nessa reforma, principalmente aqui Brasil e Índia. Mas é claro que essas grandes potências e, sobretudo, é claro, os membros permanentes do Conselho de Segurança, talvez até deem algum tipo de segmento, andamento para essa discussão, mas sem de fato levar a cabo qualquer tipo de reforma, de mudança no sistema atual, já que eles são os países extremamente privilegiados do sistema que lhes confere o poder de veto. O Conselho de Segurança sendo o único órgão com decisões obrigatórias a serem cumpridas na ONU, levando em consideração que todos os outros âmbitos da ONU assumem caráteres apenas recomendatórios. Esses países, portanto, acabam tendo um grande privilégio e, querendo ou não, muito mais poder nas decisões internacionais. Então, essa falta de participação das grandes potências do Conselho de Segurança evidencia o quanto existe, sim, um incômodo muito grande entre as potências por essa discussão sobre a reforma do Conselho. E essa discussão sobre reformar ou não o Conselho de Segurança vem sendo promovida sobretudo pela liderança brasileira, que historicamente faz justamente isso. Desde a criação da ONU, que o Brasil inclusive participou desse processo, nós e a nossa diplomacia vem sempre tentando garantir esse espaço entre os membros permanentes da ONU. Existe uma percepção no Brasil de que, sendo o Brasil uma das principais potências
do continente sul-americano teriam um privilégio a mais justamente para ocupar esse espaço de poder no sistema internacional. E recentemente, com a presidência do Lula, esse tema vem sendo retomado ainda mais pela nossa diplomacia, como eu comentei aqui agora há pouco, em vários âmbitos multilaterais, só esse ano já foram discutidos esse assunto. Mas, para além da discussão sobre uma possível reforma do Conselho de Segurança, que eu acho importante deixar claro aqui que não está nem perto de acontecer, embora essa discussão venha sendo retomada pelo Brasil e também pela China e pela Índia de alguma forma, e que esses países vêm tentando promover essa necessidade de reformar a geopolítica mundial, na prática a gente não está nada perto de que isso aconteça de fato na realidade. Tirando esse tema, o Brasil também vem promovendo outros temas que são muito importantes para a atual presidência, sobretudo questões de fome, desigualdade e desemprego no mundo. Como é de praxe, o Brasil começa a discursar na Assembleia Geral da ONU, nós somos sempre os primeiros a discursar, e esse ano o discurso do presidente brasileiro Lula reforçou justamente esses pontos que, de novo, tem muito a ver com a sua política doméstica e com as preocupações do próprio Partido dos Trabalhadores, mas também trouxe outros temas que são muito relevantes na pauta internacional. Sobretudo aqui a questão da Palestina, que foi retomada pelo Lula, sobre a dissolução de 2 estados e o possível reconhecimento de qualquer tipo de autoridade daquela região. Nessa quarta-feira, Lula se encontrou com Zelensky de forma cordial para discutirem os caminhos da paz. Desde o início do conflito, o Brasil vem tentando pleitear uma posição de possível mediador desse conflito, justamente porque o Brasil é reconhecido historicamente por ser um país mediador, por ser um país que é contra intervenções estrangeiras e que acaba tendo essa posição de certa neutralidade em relação aos conflitos armados das outras regiões do mundo. Então, novamente, o Brasil vem tentando buscar essa posição. É uma posição que não foi garantida até o momento justamente por conta de declarações, no mínimo contraditórias, da nossa diplomacia e da nossa presidência desde o início desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Por certas vezes, parecia que o Brasil estava muito mais pró-Rússia ou muito mais pró-Ucrânia, e isso desagradava ambos os lados. Então, se por um lado os russos ainda veem o Brasil com certos bons olhos e confiam na presidência brasileira para assumir esse papel de mediação, do lado ucraniano isso ainda é um pouco incerto. Aparentemente agora a Ucrânia vem tentando se aproximar um pouco mais do Brasil e vem olhando o Brasil justamente como uma opção possível e viável. Volodymyr Zelensky também deverá participar de uma reunião do Conselho de Segurança em caráter de convidado dessa reunião, e a grande questão que ainda permanece em aberto é se Sergei Lavrov continuará na mesa de discussão enquanto o presidente ucraniano estiver discursando e trouxer as suas principais queixas em relação ao conflito. Novamente, então, veremos que a instância da ONU talvez não seja capaz de garantir o diálogo entre essas duas nações que se encontram atualmente em conflito. Fora do âmbito da ONU, Lula também se encontra com o presidente americano Joe Biden justamente para discutir as condições do trabalho a nível global. Esses dois presidentes que há muito tempo não tinham iniciativas em conjunto, inclusive o Brasil fazia muito tempo que não tinha iniciativas junto com os Estados Unidos, a gente já percebeu um certo afastamento entre esses dois países há algum tempo, retomam agora essas relações justamente com a emissão desse documento chamado Coalizão Global pelo Trabalho, que visa justamente garantir, ou pelo menos discutir as garantias sobre as liberdades dos sindicatos e também sobre os direitos dos trabalhadores. Essa ação, portanto, mais do que apenas o que o documento diz, se torna muito importante justamente por conta da própria iniciativa desses dois presidentes de se reunirem para falar sobre um tema que é comum e muito importante para essas duas presidências.
É muito claro aqui por que o presidente Lula tem um certo apreço por esse tema, afinal é um tema muito importante para sua política doméstica, mas quando a gente pensa nos Estados Unidos e na política norte-americana, a questão do emprego ou da falta do emprego é também muito importante para o Joe Biden, que, de novo, se aproxima agora de um processo de reeleição e que, portanto, se preocupa ainda mais em garantir esses direitos para a sua população e também algum tipo de satisfação no nível nacional. Então, muito importante agora essa reunião entre essas duas lideranças, que também acontece muito próxima, né, de toda essa reunião do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral e outros órgãos da ONU, em que, muito provavelmente, esses dois líderes também irão se encontrar durante outras pautas e para discutir vários outros temas para além do trabalho. O vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado dos temas que eu reuni para essa semana. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que eu falei aqui, por favor, deixem nos comentários. E também, se vocês tiverem sugestões para os temas da semana que vem, também comentem por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.